Então, boa tarde a todos. Começo por cumprimentar os peticionários e para lhes dizer que esta sessão não é uma mera proforma legal. Obviamente todos nós tivemos a ocasião de ler os propósitos da petição, mas encarem esta audição como mais uma oportunidade de poderem acrescentar algum tipo de argumentos que não tenham aduzido na vossa petição inicial. Portanto, nós temos connosco, em representação da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, a enfermeira Lúcia Maria Colasso Oliveira Leite, a enfermeira Marta Inácio, a enfermeira Álvares Silva e o enfermeiro Ricardo Rio. Estão presentes nesta comissão representantes do Partido Comunista Português, o deputado João Silva, João Dias, peço desculpa, pelo Partido Socialista, a deputada Irene Costa, pelo Partido Chega, o deputado Pedro dos Santos Frazão e pelo Partido PSD, a Sra. Deputada Inês Barroso. Peço desculpa. E a deputada Isabel Pires, em nome do Bloco de Esquerda. Estando assim em condições de poder dar início aos nossos trabalhos, nós temos uma grelha de tempos para este propósito, que compõe uma intervenção inicial em 10 minutos, que podem usar de uma pessoa só ou podem dividi-la como bem entenderem. Há sobre isso também algum tempo, alguma tolerância em relação ao tempo. E depois temos uma ronda para os partidos no total de 5 minutos para cada e depois os peticionários têm uma ronda final de 10 minutos. Portanto, sem mais demoras, passo-vos a palavra é vossa e giram os tempos como bem entenderem. Muito obrigado. Quero começar por agradecer ao Sr. Deputado e a esta Comissão que nos dão esta oportunidade para sermos ouvidos, sendo que a primeira peticionária é a enfermeira Sandra Castro, que está numa missão na Guiné-Bissau, foi surpreendida com este agendamento, não pôde estar presente. Eu sou a segunda peticionária, apesar de ser presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros. Esta petição foi apresentada pela enfermeira Sandra Castro, que é a nossa delegada sindical, e foi apoiada pela ASP e, portanto, nós temos uma mensagem da enfermeira Sandra, que estando na Guiné não deixou de querer estar presente. Nós fazemos questão e vou passar à enfermeira Álvara para poder ler a mensagem. Então, excelentíssimos senhores deputados dos vários grupos parlamentares, é uma honra estar diante de vossas excelências, ainda que impossível pessoalmente, por me encontrar ausente do país, para dirigir-lhes a palavra neste importante momento de discussão e deliberação a respeito do futuro de um pequeno grupo de enfermeiros. O assunto em questão é a situação dos enfermeiros especialistas concursados e a necessidade de corrigir a inversão salarial para reverter a desvalorização destes profissionais. Apesar de toda a importância do seu trabalho especializado desempenhado ao longo de todos estes anos, estes enfermeiros especialistas não têm a valorização financeira, isto porque foram tratados de forma desigual comparativamente aos seus colegas especialistas que transitaram diretamente para a categoria. Aos enfermeiros concursados foram anulados todos os pontos anteriores à entrada para a anterior categoria de especialista por concurso. É inaceitável que estes profissionais que investiram tempo e recursos nas suas especializações recebam salários inferiores a outros colegas que desempenham funções especializadas com muito menos tempo de carreira e na categoria, inclusive, enfermeiros menos diferenciados. Além disso, estes enfermeiros especialistas concursados também contribuíram ao longo de todos estes anos de congelamento das carreiras para o avanço da pesquisa científica e para a melhoria contínua dos protocolos e procedimentos adotados na sua área de especialidade, bem como orientaram e formaram a maioria dos especialistas que transitaram diretamente para a categoria sem concurso e que neste momento oferem vencimentos acima dos deles. É inadmissível que, em pleno século XXI, a meritocracia seja deixada de lado e profissionais altamente capacitados sejam subvalorizados, lesados e prejudicados desta forma. A contabilização dos anos anteriores à entrada para o concurso especialista, igual ao que foi feito com os seus colegas que passaram por transição direta, seria uma forma de corrigir essa disparidade e valorizar o conhecimento e a experiência transmitida por este grupo de enfermeiros especialistas. Como representantes dos grupos parlamentares, os vossos mandatos conferem a responsabilidade de tomar decisões que irão impactar direta e indiretamente na vida destes enfermeiros e, por isso, faço um apelo a cada deputado para encontrar soluções justas e tomarem medidas efetivas para corrigir esta situação injusta. Acredito na justiça.
Portanto, solicito encarecidamente a cada um dos vossos grupos parlamentares se empenhe em promover a igualdade de direitos, assegurando que os enfermeiros especialistas concursados sejam devidamente reconhecidos e remunerados pela sua perícia profissional e pela dedicação que têm demonstrado ao longo de mais de cerca de 20 anos nas suas áreas de especialização e que muito contribuíram para a formação de mais enfermeiros especialistas. Agradeço sinceramente a atenção de Vossas Excelências, reitero a minha confiança na capacidade de cada um de vós para assegurar um futuro justo e equitativo a este pequeno grupo de enfermeiros. Muito obrigada. Enfermeira Rosa Sandra do Souto Carvalho e Castro, a primeira peticionária. Obrigada. Ora, esta petição fundamenta-se num percurso que veio a acontecer relativamente ao descongelamento ao abrigo do Orçamento de Estado de 2018 e que efetivamente marcou a forma de contabilização de pontos e contabilização dos anos para trás e, de acordo com a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, as progressões por concurso reiniciam a contagem de pontos. E esse é que é o problema. O problema é que a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas prevê que na progressão das carreiras, quando a progressão é feita por concurso, se zerem os pontos, ou qualquer avaliação que tenha sido feita no ponto, ou seja, na categoria anterior, e, portanto, se reinicie uma contagem de pontos. O que é que acontece? O processo de descongelamento veio reconhecer a contagem de pontos para trás, desde 2004, a todos os enfermeiros e também, de forma genérica, na administração pública, às várias profissões da administração pública. Ora, no caso dos enfermeiros especialistas, e também existe um grupo reduzido de enfermeiros gestores, porque nesta altura, entre o 2004 e 2009, como sabem, passámos a fase do congelamento das carreiras e, portanto, nesse período não houve concursos. Mas, em alguns desses anos, houve concursos, quer para especialistas, quer para gestores. Nós não temos a noção, em termos de número, dos gestores, mas é um número que a CSS fornecerá com certeza, quantos é que foram as pessoas que, ao abrigo da antiga carreira, do 437, concorreram neste período. Sabemos que, relativamente aos enfermeiros especialistas, rondarão cerca de 500, sendo que numa plataforma que nós fizemos o levantamento individual pelo país e comunicando com os enfermeiros em geral, temos inscritos nessa plataforma 400 pessoas. Supomos que existirão cerca de mais 100 por uns números que nos tinham sido fornecidos na altura da carreira, da negociação da carreira pelo Ministério da Saúde, e consultando essas tabelas, nós aproximamos relativamente aos especialistas de cerca de 500 pessoas. A questão é que essas pessoas, porque fizeram os concursos, alguns inclusivamente porque os concursos foram impugnados, só tomaram posse da categoria em 2010, 2011, quando a categoria de especialistas já não existia, porque a carreira foi alterada em 2009, ou seja, tomaram posse de uma categoria que já não existia e voltaram a ser recolocados na categoria de enfermeiros, porque a carreira já não previa a existência da categoria de especialista. Acontece que, do ponto de vista da contabilização dos pontos, eles passaram a contar pontos da data da tomada de posse, ou seja, a gente em 2011 que apagou os anos todos para trás, desde 2004 a 2011, e outros desde 2010 e outros desde 2009, ou seja, o que é que isto significa? Significa que, eu costumo dizer isto de uma forma frontal e muito direta, que é, os enfermeiros que concorreram a esses concursos, que trabalharam, que se calhar fizeram os mesmos cursos de base, que trabalharam lado a lado com esses enfermeiros, que tiveram a sorte de não ficar com a vaga, ou seja, ficar fora do concurso porque não conseguiram uma das vagas que estava a concurso, hoje ganham mais que os enfermeiros que conseguiram ficar com a vaga de enfermeiros especialistas. E se acrescentarmos nisso que estamos a falar de pessoas, alguns deles tiveram a possibilidade de ser reconhecidos de forma administrativa quando foi feito o levantamento dos enfermeiros especialistas que estavam a praticar a sua especialidade e, portanto, foram administrativamente reconhecidos em 2009
com a integração na categoria de especialista, somando o suplemento remuneratório de 150 euros, são pessoas que ficaram de fora dos concursos anteriores e que hoje ganham mais do que quem fez esses concursos, que foi obrigado a apresentar provas. Nós tivemos fases em que os concursos até eram com provas públicas, escritas e orais e etc. E, portanto, essas pessoas hoje ganham menos. Eu não vou alargar mais a explicação, porque a enfermeira Marta Inácio é uma enfermeira especialista do CMIN, no Porto, portanto, do Centro Materno-Infantil do Norte, e está exatamente nessas circunstâncias, e eu acho que nada e nem melhor do que ela vai explicar o sentimento que ela tem da situação em que se encontra hoje. Portanto, senhora enfermeira Marta Inácio, tem a palavra. Muito obrigada. Antes de mais, quero agradecer à Comissão e a todos os deputados aqui presentes. O que aconteceu foi exatamente o que a enfermeira Lúcia acabou de descrever, e o meu sentimento é de injustiça, revolta e tristeza, porque o meu esforço e as minhas expectativas, enquanto ainda jovem enfermeira, a querer um futuro melhor para mim, ter uma carreira, melhor futuro para a minha família, a nível pessoal, familiar, isso não veio a acontecer, pelo contrário. Tive um esforço enorme, quer em termos de dedicação de tempo, de sacrifícios pessoais, profissionais, familiares. Inclusive, a minha filha tinha 2 anos, a duração da minha especialidade também foram de 24 meses. Perdi muito desse período de aquisição de novas aquisições que uma criança de 2 anos tem, para lhe poder dar um futuro melhor, e mais tarde constatei que isso, infelizmente, não viria a acontecer. Paralelamente ao esforço que tive que fazer financeiro, também o esforço em termos de horas de trabalho, pois a minha especialidade foi paga por mim, gastei cerca de 7 a 8 mil euros, isto em 2005, no período de 2005 a 2007. Para além disso, portanto, tinha a minha atividade no meu local de trabalho, e das 35 horas e acrescia mais 35 horas de trabalho decorrentes do meu estágio profissional. Portanto, e resumindo, o que atualmente estou a oferir de um índice remuneratório muito inferior aos colegas que, porventura, concorreram comigo, tinham, digamos, um currículo muito inferior ao meu. Éramos cerca de 20 e muitos, quase 30 colegas a concorrer para a especialidade de saúde materna e obstétrica. Só havia 10 vagas, inclusive eu entrei nesse concurso por mérito, porque preocupei-me sempre na formação contínua, na aquisição de novos conhecimentos, em projetos de investigação, enfim, em diversas atividades que pudessem enriquecer o meu leque de conhecimentos, e realmente em 2009 concursei e entrei nesse concurso, o concurso público. Em 2010 então é que formalizei o ingresso na categoria de enfermeiro especialista. Esses meus colegas que não entraram atualmente oferem um salário muito superior ao meu. Portanto, posso dar um exemplo: o meu índice remuneratório encontra-se entre o 21 e o 22, os tais índices intermédios, que infelizmente é o que é, e esses meus colegas concorreram comigo, que não entraram e que passaram automaticamente para especialista em 2019, oferem de um salário, ou seja, encontram-se num índice remuneratório entre o 27 e o 28. Isto é verdade. É uma discrepância enorme.
Paralelamente a esses colegas, tenho colegas com o mesmo tempo de serviço que eu, que tiraram um curso comigo, inclusive colegas mais novos do que eu, sem especialidade de cuidados de enfermagem gerais, com menos habilitações do que eu, e oferem de um salário superior ao meu, encontrando-se no índice 23. Ainda mais casos de colegas mais novos na profissão e na carreira que eu ajudei a formar na sua especialidade, orientei-os, formei-os e atualmente também oferem de um índice remuneratório entre o 27 e o 28. Portanto, é claramente penoso e desmotivador se encontrar nestas circunstâncias, porque a minha expectativa era de, desculpem, poder progredir e oferecer melhores condições à minha família, e isso não se veio a verificar, para além de humilhante, enquanto, digamos, enfermeira especializada num serviço altamente desgastante, porque eu trabalho numa sala de partos, a maior sala de partos do país, posso dizer, com uma urgência também altamente desgastante, e não vejo ser reconhecido o meu trabalho, o meu esforço, a minha dedicação e o meu mérito. Pronto, é basicamente isto que eu quero sensibilizar-vos, e desculpem se estou um bocadinho emocionada, mas isto porque... Está tudo dito. Ok. Eu só queria complementar, para terminar, peço desculpa, já ultrapassámos o tempo, mas só queria complementar que o caso da enfermeira Marta é como muitos colegas estão, este sentimento que se vê ao flor da pele é o que está a acontecer, nós ouvimos isso todos os dias, e ela é penalizada por duas maneiras. Uma, pela questão de ter sido feito o apagamento de pontos desde 2010 para trás, que se for fazer as contas de 2004 a 2010... São 9 pontos. São 9 pontos. É quase um... Pronto. E ainda pelo facto de ter ficado numa posição virtual, não é? E neste momento ela está abaixo do índice 27, sendo que os colegas que estão acima do índice 27 também estão numa posição virtual, mas a diferença de valor salarial para a posição certa é inferior a 28 euros e, portanto, quem está acima do índice 27, apesar de estar numa virtual, não é penalizado, porque quando acertar, acerta para a posição seguinte, porque é abaixo dos 28 euros. No caso dela e de todos os que estão abaixo do índice 27, a posição virtual vai-lhes dar, em vez de 200 ou 156 euros, vai-lhes dar 50 euros, 50 e poucos euros, por 10 anos de trabalho. E, portanto, ela é duplamente penalizada, por isso a ASP tem vindo a insistir, quer por via dos contactos que tem tido com a Assembleia, com os vários grupos parlamentares, para se eliminar as posições virtuais provocadas pelo Decreto-Lei 71, que, no fundo, pela segunda vez penalizaram a carreira dos enfermeiros, e simultaneamente resolver estes travões que foram resolvidos na região autónoma da Madeira e que para a ASP fazem parte de uma petição, que é a petição 13, que já está bastante mais avançada e que há de ser agendada para debate e que tem a ver com a correção que foi feita já na Ilha da Madeira, na região autónoma da Madeira, feita quer para as posições virtuais, que no caso das posições virtuais nós temos uma outra petição que a queremos entregar dentro de pouco tempo, porque isso foi resolvido este ano, bem como o faseamento do pagamento dos retroativos das posições virtuais na Madeira também já está resolvido. Era uma reivindicação que os sindicatos tinham, nomeadamente a ASP, e que na Madeira ficaram resolvidos e que aqui continuamos a arrastar desde a petição 13, esta agora a 135, e a próxima que há de entrar que ainda não tem número. E fico disponível para as questões que queiram colocar. Posso só acrescentar aqui, quero também, sensibilizar-se. Eu sou enfermeira há 26 anos, iniciei as minhas funções em 97,
E com isto quero dizer que em 2019 tive um aumento ilíquido de 32 euros. Até ao momento. E este foi o meu aumento em 26 anos. Obrigado. Eu ainda antes de passar a palavra aos colegas dos diferentes partidos, queria só fazer-vos uma pergunta. Este tipo de casos da enfermeira Márcia, como é lógico, não é caso único. As pessoas por si ou através do sindicato têm contactado a tutela para aferir estes casos? Sim. E que resultado têm tido? A ASP tem falado, a informação que eu tenho, que me foi dada no Ministério, nós falamos sempre deste assunto. Nós fizemos a negociação do Decreto-Lei 80 e fizemos uma sistematização das situações que eram preciso corrigir. E uma das que está na lista é esta. A informação que nós temos é que foi feito um levantamento pelas instituições para saber quantos casos é que existem. Eu desafio de alguma forma o Sr. Deputado, que é relator, a conseguir resposta do Ministério no sentido de perceber o que é que efetivamente está nos quadros, não é? O que é que está nos mapas de pessoal do levantamento que foi feito pelas várias instituições. Portanto, não tiveram resposta a isso? Nós não pedimos essa informação especificamente. O que nos têm dito é que o assunto está a ser tratado e, de facto, o Ministério da Saúde reconhece este problema, porque este problema é uma questão de injustiça relativa, não é? Está comprovado, demonstrado. Agora, quantos são exatamente? Devem ser entre 500 e 600, já à volta disso. Se me permite, eu, paralelamente ao sindicato que me está a dar apoio, eu também já fiz várias reclamações, quer para a CSS, para o Provedor de Justiça, que inclusive contatou-me a informar que tinha tido uma reunião com a coordenadora da CSS e que lhe garantiu que ia, portanto, que a coordenadora ia enviar para todas as instituições da saúde um formulário a fazer o levantamento de todas essas situações para que elas fossem corrigidas. Isto foi em abril. Entretanto, pedi à minha instituição que portanto, informasse se realmente esse questionário chegou, se eu fazia parte dessa lista, porque já anteriormente tinha reclamado, e até agora a minha instituição, após vários mails, não me responde, é omissa. Tornei a enviar a mensagem para a CSS há 15 dias, tornei a enviar a mensagem para o Provedor de Justiça, para o Ministério da Saúde, para o Presidente da República e para o Ministro da Saúde. A resposta é sempre que é um problema que a CSS tem que resolver, mas efetivamente passam-se dias, meses, anos e nada é feito. Obrigado pelo esclarecimento. Bem, então vamos dar a voz aos partidos. E o Sr. Deputado Irene Costa, em nome do Partido Socialista, por favor. Muito obrigada, Sr. Já conhecem a regra, relator. 5 minutos. Sim. Cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas e, naturalmente, cumprimentar as senhoras enfermeiras, os peticionários, saudar-vos também e reconhecer a vossa luta, a luta pela valorização da vossa profissão, pelo trabalho que desempenham ao nível da prestação de cuidados de saúde a todos os portugueses, no Serviço Nacional de Saúde, nas instituições particulares e sociais. É, de facto, um trabalho meritório que nos merece a todos o maior respeito. Naturalmente que o Partido Socialista está atento a estas vossas preocupações e o Governo também tem manifestado essa preocupação. Aliás, tem dado passos certos na defesa dos vossos interesses. Nós temos já 17.000 enfermeiros requalificados em termos de profissão. Não há uma porta fechada em termos do Ministério. Há, de facto, uma abertura para continuar nestas negociações. Aliás, o Secretário de Estado recentemente deu-me nota disso mesmo, de que está aberto a esta negociação e que está atento e preocupado com os vossos problemas. Temos que reconhecer que, de facto, existem várias particularidades e que não se resolve tudo de uma vez só, mas há, de facto, esta preocupação por parte do Governo e da nossa parte também em ouvir-vos e promovermos aqui um diálogo que seja profícuo. Já foram respondendo a algumas das questões que eu tinha aqui para vos colocar, só queria que me especificassem melhor se consideram que o diploma da Madeira, descongelamento das carreiras, se de facto para vocês seria por aí o caminho, se este diploma vos ajudaria naquilo que são as vossas pretensões, uma vez que já existe, se calhar era mais fácil pegar no modelo que já existe e replicar. Obrigada.
dava a palavra ao PSD à Sra. Deputada Inês Barroso. É isso? De acordo. Sim, muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, cumprimento a ASP, os representantes da Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros, que estão aqui também, a representação da primeira peticionária, da Sra. Dona Rosa Castro, e, obviamente, em Vossas Excelências, cumprimentar os mais de 8.000 peticionários que subscreveram este documento que nos fizeram chegar. Em primeiro lugar, cumpro-me agradecer a vossa presença, a trazerem novamente este assunto, porque já não é a primeira vez que este assunto está a ser debatido na Assembleia da República e lamentamos, obviamente, que ainda não tenha tido quaisquer progressos relativamente à última vez que aqui analisámos. Não por uma petição, creio eu, mas já analisámos esta situação aqui e realmente o que estamos a verificar é que não houve qualquer desenvolvimento sobre a mesma. Sobre a situação que é exposta, gostaria ainda, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de dizer à senhora enfermeira Marta Inácio, de lhe dizer: é incompreensível como conseguimos perfeitamente entender a sua frustração, a sua revolta, a sua angústia e o sofrimento que aqui nos transmitiu, e nessa qualidade dizer-lhe que iremos acompanhar este assunto com muito carinho e com muita insistência, com muita resiliência, porque trata-se de uma situação que já tem mais de 10 anos, no fundo, para ser resolvida. Sabemos que não depende só do Ministério da Saúde, há de depender também, eventualmente, do Ministério do Trabalho, de conjugarmos aqui tudo aquilo que são progressões na carreira, mas depende, em última instância, como sempre, dos governos que têm passado pelo nosso país nos últimos anos e, sobretudo, e como todos nós sabemos, nos últimos 10 anos, 8 são do Partido Socialista e, portanto, mais uma vez, temos aqui a desvalorização de um assunto que, por só, entre aspas, abranger 500 profissionais, não está a merecer a atenção que é devida. Mas enquanto houver um cidadão deste país que esteja numa situação de injustiça, nós iremos acompanhar e quereremos saber o que é que estamos a fazer todos nesta função também de fiscalizar a ação do Governo, que é uma função dos deputados da Assembleia da República. Iremos insistir sobre esta matéria e perceber para quando, e se não para ontem, quando é que vamos tratar desta questão. Há realmente situações de injustiça atrozes relativamente ao que nos é exposto, porque profissionais com formação superior até, porque assim conseguiu a senhora enfermeira Marta, e estão a ser altamente penalizados. Não estamos só a falar do financiamento, do investimento, dos montantes financeiros, mas estamos a falar de um sofrimento, de um desgaste, de uma injustiça que mexe com tudo e com a vida profissional e também com a vida pessoal. E isso é, no âmbito da democracia, uma coisa que é inadmissível. Se há liberdades e garantias para os cidadãos, que haja igualdade de oportunidades e justiça naquela que é a remuneração e o reconhecimento da situação de qualquer trabalhador do nosso país. E, portanto, não tenho nenhuma pergunta para fazer, porque foi tão explícito e foi tão clara na transmissão não só do problema como dos seus sentimentos, que a única coisa que lhe podemos dizer é desculpe se Portugal ainda não conseguiu resolver este problema e conto com o PSD para o acompanhar. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigado, Sr. Deputada. Então, tem agora a voz o Grupo Parlamentar do Chega e o Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Relator, Srs. Deputados, Srs. Peticionários, bem-vindos a esta comissão. A minha primeira palavra tem que ser para a Sra. Enfermeira Sandra Carvalho Castro, que está, então, em missão num país de PALOP, e isto demonstra bem
como a profissão de enfermagem é uma profissão vocacional, não é só uma profissão técnico-científica, é também uma profissão vocacional. E daí, portanto, muito obrigado, Sra. Enfermeira, bom trabalho na sua missão e estamos aqui a tratar do seu assunto. Do seu assunto e de todos os 7.944 peticionários que se dirigiram a esta Assembleia da República. E, portanto, quando os senhores enfermeiros nos dizem que esta situação retrata cerca de 500 enfermeiros especialistas, nós vemos como esses 500 enfermeiros especialistas mobilizaram uma onda de solidariedade entre os seus colegas e, provavelmente, entre a sociedade civil, para conseguirem reunir este número de assinaturas. E, portanto, se por um lado podemos dizer que são poucos relativamente ao universo de enfermeiros no SNS, porque, segundo o Portal da Transparência, neste momento no SNS existem mais de 50.000 enfermeiros a prestar serviço no SNS, ou seja, estes 500 correspondem a apenas 1% de enfermeiros a prestarem serviço no SNS. Se, por um lado, eles são poucos, têm muita importância para muita gente. E o serem poucos também é mais uma injustificação para isto não ser resolvido. Quer dizer, se são poucos, representam apenas 1% do universo dos enfermeiros do SNS, então não estamos a falar de um cabimento orçamental por aí além e, portanto, não há nenhuma desculpa para não ser feita justiça a estes profissionais. Também o facto de ser uma profissão vocacional técnico-científica muito especializada justifica a emoção da senhora enfermeira Marta Inácio e, de facto, a senhora enfermeira Marta Inácio é natural que se emocione e, para mim, foi também bastante impactante ouvir as suas palavras que eu tomei nota e vou dizer o que tomei nota: injusto, revolta, tristeza, penoso, desmotivada e humilhante. Realmente é lamentável que tenhamos que ouvir estas palavras de uma profissional técnica e cientificamente especializada, que investiu na sua formação pessoal em prol de um país, em prol dos outros, numa profissão que quer cuidar do próximo naquela altura da vida em que se está mais dependente, que é na doença, e cujo Estado não reconhece o mérito, não reconhece o empenho, não reconhece a formação pessoal e não reconhece o trabalho que foi feito durante décadas. Portanto, toda a nossa solidariedade e, de facto, também pensamos que todos os enfermeiros deviam ser iguais perante a lei, que lhes devem ser assegurados os direitos e a todos o descongelamento da carreira. Por isso, iremos acompanhar esta petição, posso desde já anunciar, com uma iniciativa legislativa. Como as senhoras enfermeiras bem saberão, as petições não são votadas na Assembleia da República, são apenas discutidas e, por isso, é necessário que um dos grupos parlamentares acompanhe a petição com uma iniciativa legislativa. Estou em condições de assegurar que o nosso grupo parlamentar irá fazer isso mesmo, assim os outros grupos parlamentares também o façam ou acompanhem a nossa iniciativa merecendo o seu voto favorável. E também, da nossa parte, não existe qualquer pergunta, porque este assunto é já muito rebatido. Nós tomamos posse nesta legislatura em março de 2022. Desde essa altura, tanto pelo Correio do Cidadão, como pelas audiências do grupo parlamentar e aqui em sede de comissão, que temos tido o prazer de ouvir, como nas notícias que vamos recebendo através do expediente da Comissão, este assunto é do nosso mais profundo conhecimento, portanto não nos vieram aqui dizer nada de novo, apesar de agradecermos a vossa exposição na primeira pessoa, que é sempre mais impactante ouvir, e portanto esperemos que esta situação se resolva rapidamente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Então, agora, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado João Dias, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Marques. Cumprimentar os seus deputados, cumprimentar também os peticionários, todos eles, e que são bastantes. Não é fácil conseguir mais de 7.500 assinaturas para poder um assunto como este ser discutido em plenário. Mas o exercício da petição foi bastante dificultado aqui há cerca de 2 anos pela conveniência do PS e do PSD, que entenderam que passar das 4.000 assinaturas para as 7.500, quase por o dobro, o que significa que é muito, mas muito difícil. Mas o tema, naturalmente, que traz a solidariedade de muita gente e foi possível conseguir estas mais de 7.900.
há cerca de um ano, o PCP, na primeira audição regimental do Ministro da Saúde, colocou precisamente esta questão. O Sr. Ministro parecia não estar a entender o que lhe disse relativamente a erros de contagens de pontos. Estava o Sr. Ministro a dizer que iria descongelar os pontos para cerca de 24 a 26 mil, ultimamente fala entre 16 mil, tem ido corrigindo pontualmente algumas situações, já tem aumentado mais esse número, mas a verdade é que o diploma, há aqui 3 ou 4 diplomas legais que conta, nomeadamente, desde logo, o Orçamento de Estado para 2018, a Lei 114 de 2017, também o 80B de 2022, que é este que veio, de facto, trazer este descongelamento, mas que não corresponde a algumas situações. Uma delas tem a ver precisamente com os especialistas que fizeram concurso. E é uma situação absolutamente injusta. É tão fácil de perceber quanto é depois também fácil de resolver. Não há necessidade de acompanhar, não há necessidade de mais nada. É resolver. É tão simplesmente proceder por um despacho, por uma portaria, como o Governo entender, e dar instruções à ACSS. Aliás, como a ACSS também já tem esclarecido a contagem dos pontos, como é o caso de um outro elemento muito importante, foi a circular informativa número 2, que veio também esclarecer a contagem dos pontos de 1,5 ao invés de ter sido 1. Portanto, vários instrumentos podem ser usados. O Governo só não utiliza se não quiser. Sabe-o muito bem. Eu julgo que o Governo tem essa informação. Pode estar a geri-la e usá-la nas negociações com os sindicatos, mas isso, Vossas Excelências terão melhor conhecimento, mas é do mais ingrato que os profissionais, que é um direito elementar, que possam vir a ter igualdade de tratamento. Estamos a falar de profissionais a quem foram zerados todos os pontos, no momento em que fizeram um concurso, sujeitaram-se a um concurso, e outros colegas da altura que não entraram no concurso agora passaram-lhe à frente, e mais, colegas com 10 anos de serviço ou menos 10 anos de serviço que foram agora, tiveram o título de especialista e tiveram os 150 euros, já estão à frente deles. Portanto, perderam pelo menos um escalão ou 2 escalões, ficou-lhes apagado da sua vida. E, portanto, há aqui uma questão que se coloca. No dia em que esta injustiça for corrigida, há uma questão que se tem que colocar, que é os retroativos. Os retroativos que foram sonegados por um direito que deveria ter sido cumprido, nomeadamente a 2018. Isto tem que ser colocado também em cima da mesa. Provavelmente será esta a situação que o Governo está a fazer contas, para ter no final do ano um excedente. Mas, enfim, não é por aí que o gato vai às filhoses, como se costuma dizer. A questão dos especialistas é esta. De qualquer das formas, há outras situações que é esta, e nós colocamos ao Governo, continuamos a colocar, fizemos já vários requerimentos, pedimos esclarecimentos e o Governo insiste em que está a tratar da situação, está a ocorrer da situação, vamos ver quando é que isso se resolve. A situação também que é muito preocupante tem a ver com os enfermeiros, entre os 27 e os 40 anos de exercício, que, sendo enfermeiros, não enfermeiros especialistas, mas sendo enfermeiros, e que não tiveram a avaliação, não por culpa deles, mas porque os serviços, veja bem, entre 2004, porque há aqui várias datas, 2004, 2009, ou seja, 2004, o congelamento das carreiras, sabemos bem quem é que estava no Governo. 2009, também sabemos bem quem é que estava no Governo, uma carreira que nem sequer chegou a ter, não se traduziu na prática, não foi usada sequer, houve congelamentos, pronto, enfim. 2018, o descongelamento pela via da alteração ao Orçamento do Estado do PCP, que produziu o número 18 da Lei 114. E 2022, com esta alteração que houve da contagem dos pontos. Houve enfermeiros que, sem ter tido responsabilidade, porque o enfermeiro diretor ou não homologou, a administração não deu andamento, porque eles fizeram a devida avaliação, todo o processo de avaliação, como era contemplado na altura, não tiveram avaliação. Não tiveram avaliação e o que estava na lei era que quem não tem avaliação tem um ponto. Mas não foi por responsabilidade deles. A circular informativa número 2 vem esclarecer que as pessoas que não tiveram avaliação podem ter 1,5 ponto. E há neste país, e já agora queria-vos colocar também esta questão, que há uma injustiça muito grande, muita gente, enfermeiros, com 27 a 40 anos de exercício, a quem lhes contaram menos pontos, ou seja, contaram apenas 1 ponto entre 2004 e 2014, porque, como todos nós sabemos, o CIADAP surgiu depois a partir de 2014. A questão que se colocou foi que o congelamento desligou as pessoas das carreiras. As pessoas, como não tinham, a carreira não trazia benefício, estava completamente congelada, ali continuavam, já não estavam congelados, estavam completamente cheios de bolor, todos apodrecidos, sem sair do mesmo escalão. Significava o quê? Significava que não ligavam àquilo. Depois, quando houve o descongelamento,
perceberam, de facto, foram alvo de várias injustiças. Uma delas foi esta e outras mais. Portanto, as situações estão muito bem identificadas. Esta situação dos especialistas é uma situação que não tem sequer discussão. É só, simplesmente, colocar ao Governo, é direito das pessoas. É direito. O Governo não vai dar nada. Aquilo já é dos profissionais, já é dos especialistas que foram ao concurso. Porque houve um tratamento completamente diferenciado daqueles que são muito mais novos e, portanto, ainda estão todos a exercer ombro a ombro muitas das vezes. A maior parte destes enfermeiros especialistas são de saúde materna e obstétrica. Porque nós não nos podemos esquecer que durante anos nós tivemos a suspensão das nossas especialidades. Só em 2009 é que novamente retomámos as especialidades. Portanto, isto levou a que a especialidade que tem mais dimensão em Portugal, nomeadamente a especialidade de saúde materna e obstétrica, que teve esta possibilidade de fazer aqueles concursos, porque havia muitos especialistas nessa altura dessas especialidades e as outras houve muitos condicionamentos à especialidade. Infelizmente, obrigado, Sr. Deputado. E, para terminar, é que não nos podemos também esquecer de outra coisa. É que os enfermeiros já são licenciados. Hoje são licenciados. Antes, o que nos concedia a licenciatura era ter a especialidade. E por isso é que houve aqui muitas alterações e que neste período de vida importa serem corrigidas, porque as pessoas ainda estão a exercer e precisam ser corrigidas. Só para dizer o seguinte, bem-aja pela vossa luta, por todos aqueles que lutam por a profissão da enfermagem. Muitas das vezes a maior parte das pessoas só valorizam isso, só veem quanto vale a enfermagem quando precisam delas. Mas quero-vos dizer que a vossa luta não é por uma causa egoísta, é pelo benefício do Serviço Nacional de Saúde. Há aqueles que se aproveitam da luta dos profissionais de saúde, mas nós estamos ao lado dos profissionais de saúde e estamos com eles no terreno. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, em representação do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sr. Deputado. Cumprimentar aqui os representantes da Associação Sindical dos Enfermeiros. Não irei tomar, provavelmente, os 5 minutos, porque, como já aqui foi dito, do nosso ponto de vista, e já apresentámos propostas nesse sentido, a resolução deste problema aparentemente deveria ser óbvia, deveria ser fácil, deveria ser expedita. Já o propusemos, vamos continuar a propor e resta dizer que não se compreende porque é que algo que está perfeitamente identificado, qual é que é o problema e onde é que o problema se produziu. Está perfeitamente identificado qual é que é a solução. A única explicação para ainda não estar resolvido é efetivamente falta de vontade política para o fazer, o que, do nosso ponto de vista, é um erro. Infelizmente, ou seja, pelos piores motivos, temos nas últimas semanas em particular tido muitas notícias e muito debate público sobre o SNS e sobre as dificuldades que o SNS está a apresentar, e a forma como se trata os profissionais de saúde é exatamente um dos pontos centrais da forma como nós deveríamos estar a olhar para o SNS e no caso dos enfermeiros e no caso dos enfermeiros especialistas isto também se verifica e, portanto, parece-nos absolutamente óbvio que, sendo a solução tão simples, tendo sido ela já até apresentada em momentos anteriores, que a única coisa que nos resta neste momento fazer é, enfim, quando a petição também for discutida, obviamente iremos acompanhar, mas dizer que já o poderíamos ter resolvido, se outras propostas tivessem sido também já aprovadas, e que esperemos que os vossos contributos, os vossos testemunhos também muito pessoais que aqui foram dados, possam finalmente chegar aos ouvidos de quem tem a faca e o queijo na mão para resolver esta situação, porque eu acho que é absolutamente inegável nos dias que correm a ideia de que nós precisamos mesmo de olhar seriamente para os profissionais da saúde num momento tão crítico para o SNS como aquele que nós estamos a atravessar, e isso implica necessariamente e obrigatoriamente a forma como se respeita o trabalho e os anos de trabalho destes profissionais, e isso tem uma consequência na tabela remuneratória, no seu salário, na avaliação que tem da sua profissão e da sua carreira e daquilo que nós também, enquanto decisores políticos, queremos dos nossos profissionais de saúde, que é de facto que possam ver esse reconhecimento feito, porque ele não só é justo, como, do ponto de vista legal, deveria estar a ser reconhecido e, portanto, dar essa nota de que iremos continuar a acompanhar esta reivindicação, porque ela é absolutamente justa. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Enfermeira Lúcia Leite, para uma ronda final, não sei se é consigo. É?
Eu quero agradecer as vossas palavras, acho que é um grande conforto para nós, nomeadamente a Associação Sindical Portuguesa e os peticionários, perceber que há uma unanimidade por parte dos deputados dos vários partidos relativamente às preocupações em resolver esta matéria e, sobretudo, aqui para a enfermeira Marta Inácio e todas as pessoas que estão exatamente nessa circunstância, vai ser de todo muito gratificante ouvir as vossas palavras, mas os enfermeiros também já estão cansados de palavras e precisam de ações e, portanto, eu espero que a situação se resolva efetivamente. Queria responder à única pergunta que me colocaram, que foi da deputada Irene Costa, e que é muito pertinente. A Região Autónoma da Madeira fez a produção de 2 decretos legislativos. O decreto 7/2019-M, de 5 de agosto de 2019, que, no fundo, estabeleceu as regras e procedimentos a serem adotados pelo Serviço da Região Autónoma da Madeira no âmbito do processo de descongelamento das carreiras, e, na altura, fez o processo que não foi de encontro a todas as reivindicações, nomeadamente que a ASP tinha apresentado, e nós ficámos com a sensação de que, como havia tantos casos e casinhos, que eles acharam que já chega, fica por aqui e já chega. E nós, na altura, dissemos na reunião de negociação que, quando eles aplicassem, como a região era pequena e só tem uma única entidade empregadora, que é o Cesarame, facilmente eles iam perceber quem é que ia ficar de fora e ia ficar prejudicado, e era fácil de perceber onde é que os travões tinham acontecido nos percursos de cada uma das pessoas. E foi exatamente o que aconteceu e, portanto, o Decreto Legislativo número 22/2021-M, de 26 de agosto, veio corrigir aquelas que não foram corrigidas em 2019. E, portanto, eu quero lhe responder objetivamente que, para resolver esta situação e para resolver algumas outras que também são situações pontuais, nomeadamente os enfermeiros que foram promovidos mais cedo uma posição remuneratória por assumirem a formação, sei lá, ali pequenas situações que barraram a contagem de pontos. Por exemplo, quem progrediu da primeira para a segunda posição de graduado também só contou pontos a partir do momento em que fez essa progressão para a segunda posição, quer dizer que apagou os de trás, mas quem não progrediu não apagou nenhuns. Pronto. A Madeira encontrou uma solução de uma redação legislativa que eu acho muito inteligente, porque o que eles escreveram é que os enfermeiros especialistas não têm, ou seja, só têm direito à contagem de pontos a partir da data em que tomaram posse, ou seja, que é o que está na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, com exceção das situações em que haja comprovadamente inversão remuneratória, que na prática são todas. Ou seja, eles o que fizeram foi, respeitando o que está na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, dizendo que a contagem se faz a partir do momento em que tomam posse da categoria, que é o que está na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Mas no caso de se comprovar inversões remuneratórias em relação aos colegas, então é contabilizado todo o tempo. É uma forma de não contrariar a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas e de encontrar um caminho simples para a resolução. Sendo que eu não sou da área do direito, mas na Madeira foi a Assembleia Regional que resolveu o problema. E como o que está, a barreira que existe é provocada pela Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que é uma lei da Assembleia da República, eu entendo que o Governo só poderá, de facto, resolver o problema se tiver uma autorização expressa da Assembleia. Ou seja, o Orçamento de Estado é uma boa forma de criar essa possibilidade e permitir que o Governo, depois, então sim, emita um diploma que possa corrigir todas estas situações pontuais que estão perfeitamente identificadas e que, no caso da ASP, nós fizemos questão de as sistematizar com a identificação de quais eram os casos. E, portanto, o trabalho de base está feito e, neste momento, o que é preciso é um sinal dos partidos, no fundo,
na aprovação do Orçamento de Estado, que criem autorização para que esta situação se resolva efetivamente, estas e mais 2 ou 3. Deixem-me só acrescentar um pormenor. Este assunto já foi tratado pela petição 13, que teve cerca de 12.000 assinaturas, 11.900 e qualquer coisa, que está em fase de debate, de agendamento de debate no plenário da Assembleia. Esta petição já tem mais de 8.000 assinaturas e a questão das posições virtuais é uma petição que nós ainda não apresentámos, mas estamos para apresentar em breve porque não conseguimos tratar dos documentos e que também já tem mais de 8.000 assinaturas e que pede a resolução também dos retroativos relativamente às posições, quer estas de bloqueio na progressão, quer a das posições virtuais que na prática estão a ser, já foram negociadas com um acordo na Madeira, que foi assinado no final do mês passado, para que o pagamento seja faseado até 2025, 25%, 25% mais 25%, e portanto tudo isso já está tratado na Madeira. Se seguirem o exemplo, é trabalho feito. Muito obrigada. Obrigado pela exposição. Resta-me agradecer em nome dos colegas e em meu nome também à nossa primeira subscritora ausente, mas bastante presente, à enfermeira Rosa Sandra de Souto Carvalho e Castro, à enfermeira Lúcia Maria Colasso Oliveira Leite, à enfermeira Marta Inácio, à enfermeira Álvara Silva e ao enfermeiro Ricardo Rio, os acrescentos que aqui nos trouxeram, para além da informação que já estava vertida, tanto nos argumentos como na própria petição. E estou certo que eu e os meus colegas vamos fazer o possível e o impossível para, pelo menos, conseguirmos corrigir algumas destas desigualdades. Muito obrigado. E votos de um bom dia e bom regresso. Muito obrigada. Cá nos terão noutra oportunidade em breve.